lembro sempre de aos 11 anos me meter na cama para nos explicar o que era a diferença entre o existencialismo e o essencialismo. Bem, quando se aos 11 anos se é confrontado com uma paternidade que nos acompanha nestes termos, tornamos efetivamente adultos e no bom sentido mais cedo. Eu diria que aprendi a ser visionário. Filho de pai português e mãe belga, António Trindade nasceu na Ilha da Madeira. No paraíso onde cresceu, iniciou um caminho marcado pela disciplina, pela cultura e por uma liberdade de pensamento diferente da dos seus companheiros de infância. Hoje é um empresário de sucesso e a empresa que fundou, o Grupo Porto Bay, detém vários hotéis em Portugal e no Brasil. A Madeira sempre se habituou a ser aqui uma encruzilhada de mundos. Nesta baía que vemos por trás de mim, passou muita imigração da Europa para a África do Sul, para a América do Sul, para a África, para as colónias portuguesas, e portanto era aqui um ponto de toque, e eu não posso deixar de associar essa ligação à nossa presença no mundo. Não sei se repararam, aqui por trás de mim, neste anfiteatro do Funchal, há uma coisa que as pessoas davam sempre toda a prioridade no housing, na sua casa, era ter uma varanda com vista para o mar. António acredita que uma ilha é uma ponte entre continentes. E a sua ilha é uma janela para o mundo, que o moldou e lhe abriu os horizontes. Foi deste porto do Funchal que seu pai partiu à descoberta do exterior e aqui voltou mais tarde para iniciar uma nova vida. Sou filho de um jovem madeirense que decidiu aos seus 18 anos ir estudar para a melhor escola de filosofia que existia na altura na Europa, indo para a Bélgica, para a Universidade de Louvain, casado com uma belga, que também colega de estudos na Bélgica, decidiu com ele entrar num concurso de dança, mas tendo ele obtido o primeiro lugar e ela o último lugar, tiveram que fazer a sua dança final de concurso, e daí apareceram dois rapazes e uma rapariga, dos quais eu sou o mais novo há 63 anos. Regressado ao Funchal, seu pai decide iniciar um pequeno negócio hoteleiro. No hotel do pai, António Trindade deu os primeiros passos numa indústria onde se viria a tornar uma verdadeira referência. O meu pai é que teve uma ligação muito forte ao crescimento no mercado escandinavo, desenvolveu aqui, juntamente com outros sócios, um grupo hoteleiro que teve muita ligação ao mercado escandinavo, mas por sua vez teve uma ligação forte ao dito à imobiliária turística. Acontece que dois dos diretores tinham saído na altura, um ano depois da minha licenciatura, e o meu pai pede-me para aguentar os hotéis, a direção dos hotéis, durante 6 meses, até arranjarem uma nova estrutura de direção. Acontece que estes 6 meses passaram-se e o meu gozo pela hotelaria ficou, e acontece que de aí continuei a gerir os hotéis deste grupo até, em meados da década de 80, ter criado com sócios meus o que foi o primeiro hotel do atual Grupo Porto Bay. O primeiro desafio foi um hotel, o Edenmar, aqui numa zona por detrás do Lido, que teve inclusivamente a grande vantagem para nós, de além de termos constituído um grupo financeiro forte, o facto de termos capitais próprios já a ultrapassar os próprios 50% do investimento, conseguimos ter um desenvolvimento comercial grande, que fez com que a nossa primeira experiência
hoteleira pudesse distribuir já os primeiros dividendos ao fim do segundo ano de atividade. Foi isso que gerou a necessidade de fazer novas coisas. Aliás, o segundo projeto é este onde estamos, que é no momento presente a nossa Coroa da Glória, o de Cliff Bay, que é um hotel de referência, depois seguido de um hotel que julgo que ao fundo deste anfiteatro se poderá ver na zona velha da cidade. Abrimos no ano 2000 o Porto Santa Maria e mais recentemente em 2004 abrimos mais 2 hotéis, o Porto Mar e o Residence, antes de termos saído em 2007 para o Algarve e nos termos aventurado à internacionalização com os nossos produtos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Búzios. Foi no Brasil que o grupo de António Trindade iniciou o caminho da internacionalização. Uma aposta ganha por ter sido feita no momento certo e com os parceiros ideais. Era fundamental encontrar parceiros certos que pudessem trazer uma comunhão da nossa expertise, do nosso saber de gestão hoteleira com o conhecimento da internacionalização. Este é um primeiro pressuposto e foi por isso que a minha ligação de amizade já de há muitos anos com o Alexandre Relva, já do tempo em que era secretário de Estado, e com o Filipe Bouton, os 2 homens de uma das empresas dos grupos de referência nacional, que é a Logoplast, se fez, e isto já andávamos a namorar há um tempo esta nossa coparticipação. E por outro lado fizemos também num outro pressuposto, que é que quando vamos para novos territórios, nomeadamente para aquele que foi o nosso território de eleição, o Brasil, deveríamos fazê-lo numa base de reconhecimento de mercado. Isto quer dizer, era fundamental para nós começarmos no Brasil pelos grandes centros produtores de turismo, e por isso fizemos quer no Rio de Janeiro, quer em São Paulo, tendo, entre aspas, a assunção de um grupo brasileiro. Fizemos-lo no Brasil como se fosse efetivamente grupo brasileiro, e com esta parceria da expertise da internacionalização de um grupo como a Logoplast, com a expertise da gestão turística como um grupo português. Portanto, estamos no momento presente com 9 hotéis, à beira de ter o nosso 10º hotel aqui na Madeira, e numa perspectiva de crescer no Brasil e começarmos o nosso primeiro hotel em Lisboa, porque temos a perfeita consciência de que para um grupo português é fundamental ter também a presença na capital. Os anos 60 foram vividos como uma explosão de irreverência e juventude. Os jovens madeirenses, influenciados pelos ventos de liberdade que varriam o mundo, exigiam também o direito a exprimir as suas ideias e a sua indignação. Quem pertence à minha geração, julgo que foi muito habituada a ser adulto mais cedo. Nós tínhamos, à partida, um grande constrangimento. Como insulares, para continuar os nossos estudos universitários, tínhamos que deixar a casa aos 16, 17 anos, portanto, preparávamos-nos mais cedo. Por outro lado, há um fator que era transversal em relação a toda a juventude, a todos os jovens portugueses, é que tinham a prestação de um serviço militar, e normalmente os 4 anos de serviço militar, os 2 anos de continente, mais 2 anos de África, despertavam muito cedo esta nossa capacidade crítica. Eu diria, nós tínhamos uma noção ou, em grande medida,
contra o ambiente de guerras coloniais, e o ter que deixar a casa, o ter que deixar, ou ter que fazer um interregno no início de vida, obrigava-nos a ter reações e refletir sobre o que é que efetivamente era essa a nossa juventude. Foi na juventude que António Trindade se embriagou de liberdade e se iniciou na luta política. Nas tertúlias do Café Apolo, conheceu jovens entusiasmados com vontade de mudar o mundo. Take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you... Foram no fundo esse grupo que inclusivamente depois deu origem a um órgão de comunicação social que na altura foi muito importante em termos regionais e nacionais, que foi o célebre Comércio do Funchal, que foi o dito jornal Cor-de-Rosa, que foi de qualquer forma um elemento de referência para a juventude e para uma afirmação política da juventude na década de 60. Lembrança da velha casa, com meus pais, com meus irmãos e meus avós já velhinhos. No final dos anos 60, António Trindade parte para Lisboa, onde estuda Direito e dá início a uma nova fase da sua vida. Oh, minha querida Madeira. Fui para Lisboa, fiz a minha formação académica em Direito, cidade de onde regressei 6 anos depois de lá ter permanecido, e onde entretanto me casei e já de regresso à Madeira com um filho e com minha mulher à espera da minha primeira filha. Portanto, estive cá 2 anos e é nessa altura que sou chamado para a prestação de serviço militar. Os jovens tornavam-se mais adultos porque a prestação de serviço militar era muito marcante, e estes 4 anos de abandono de vida obrigavam-nos a preparar anteriormente. Eu passei, evidentemente, há um percurso comigo muito forte. Eu tinha o facto de ter pertencido ao grupo do Comércio do Funchal, o facto de ter sido membro mais ativo nas associações de estudantes, o facto de meu pai ter sido um homem da oposição ao regime antes do 25 de Abril, fez com que fosse efetivamente marcado pela polícia política, pela PIDE. E evidentemente que havia uma das coisas que era tremendamente marcantes na altura, era o facto de um jovem ser considerado na altura pelo poder pela PIDE como politicamente suspeito. Infelizmente foi o que me aconteceu, e quando vou faço o meu primeiro turno de serviço militar, embora licenciado já em Direito, com uma especialidade atribuível, fui considerado efetivamente politicamente suspeito, fui para atirador de infantaria, e aí fazer a especialidade de atirador de infantaria, e na altura o que acontecia a esses jovens era efetivamente ir para os piores sítios em África, aquilo que se chamava na altura a carne de pacanhão, e aí preparava-me para ir para a Bélgica. Não tinha nada a ver com o sistema, com o regime, preparava-me para ir fazer uma outra vida na Bélgica, quando acontece efetivamente o 25 de Abril. E aí já é em pleno serviço militar, em pleno especialidade, que a situação se altera e sou colocado novamente na Madeira, aqui já a prestar os serviços de assessoria jurídica no quartel-general, e onde conheço várias personalidades muito marcantes, nomeadamente uma muito interessante, que foi o Carlos Azeredo, na altura governador militar, e com quem se passaram peripécias também muito interessantes, porque na altura
os oficiais de justiça eram obrigados a seguir não só todos os processos militares que entretanto restavam da África, mas também, como na altura toda a política era coordenada e gerida por militares, inclusivamente a própria justiça era acompanhada, e tive aqui alguns percursos, esses até relativamente menos interessantes, do movimento flamista, o movimento independentista, que foi entretanto gerado, se foi gerando aqui na Madeira, se bem que a Madeira, já antes do 25 de Abril, havia aqui uma grande percepção e uma grande consciência fortemente autonomista. E se antes do 25 de Abril tinha uma conotação maior de esquerda, depois passou a ter uma conotação maior de direitas neste pós-25 de Abril, e onde o Carlos Azeredo foi, inclusivamente, um elemento aqui de referência nessa gestão de relações. Mas prestei o meu serviço militar e, então, nessa altura, já tendo tomado essa minha opção de continuar na vida hoteleira, continuei no meu grupo familiar até 1985, 86, onde decido, juntamente com este meu amigo e parceiro, companhão de ruta na minha vida, David Caldeira, criar o nosso primeiro hotel. António Trindade iniciou uma longa caminhada pela política e pelo associativismo, valorizando sempre as pessoas e as suas causas. E a sua dupla condição de político e empresário fez dele um cidadão empenhado. Mas não foi só também da hotelaria que a minha vida foi percorrendo. Tive sempre uma perspectiva de que a afirmação da cidadania também se faz por um outro tipo de intervenções, não só empresarial, e aqui tive um percurso relativamente grande em 3 áreas que me ensinaram muito a ser aquilo que sou, a ser cidadão. E foi, em primeiro lugar, uma intervenção na vida associativa. Fui presidente da mesa de hotelaria, da Associação Comercial e Industrial do Funchal, fui vice-presidente desta mesma instituição durante, julgo, 8 anos, fui vice-presidente da HP, da Associação de Hotéis de Portugal, e também fiz aqui a minha passagem pela política. Estive muitos anos ligado ao Partido Socialista, fui deputado na Assembleia Regional por 2 vezes, fui deputado à Assembleia da República e fiz um outro percurso também para mim extraordinariamente interessante, que foi ser vereador na Câmara Municipal do Funchal. Fui também 8 anos vereador na Câmara do Funchal e gosto muito de fazer esta referência, sobretudo porque aprendi não só como cidadão, mas também como empresário. O empresário tem, naturalmente, uma visão egoísta da postura de onde está. Efetivamente, a visão normal de um empresário é defender o lucro e os objetivos da sua empresa. No confronto, no relacionamento que há com todas as outras instituições, eu falo quer associativo, quer autárquico, quer regional ou nacional, o facto de se ter passado por parlamentos, por executivos, que sejam eles autárquicos, sejam eles associativos, permite-nos ter uma visão mais abrangente e, sobretudo, menos egoísta da nossa postura e do desenvolvimento onde nos encontramos. Isto, quanto a mim, foi das maiores riquezas que fui ganhando esta minha experiência. Experiência é essa que, de certa forma, tentei sempre partilhar. Eu julgo que aos empresários, aos políticos, aos dirigentes associativos, não se devem furtar e, sobretudo, devem ter uma relação interativa com as academias e com as escolas. E é por isso que, periodicamente e durante toda a minha vida, tenho vindo a fazer intervenções, quando me é solicitado, ao nível das universidades, ao nível das escolas profissionais, ao nível das escolas secundárias, porque julgo que esta é
efetivamente, das melhores mensagens que nós podemos passar e receber, não só do meio académico, não só da sua componente discente, mas também da componente docente. O viver sempre a aprender, julgo-nos, é particularmente importante. Eu fiquei responsável por a alteração, por exemplo, do trânsito na cidade do Funchal, e a cidade do Funchal é uma cidade particularmente difícil, e foi responsável por passar por o Funchal em sentidos únicos. Como devem calcular, o facto de me expor e ser o líder de uma equipe que vai fazer este tipo de trabalho gerou relações positivas, muitas, e muitas negativas, até a habituação. Mas o facto de me expor e dar a cara permitiu-me, inclusivamente, ganhar uma relação de alguma popularidade política maior. António Trindade tem um grande orgulho nos seus 3 filhos, que diz serem todos diferentes e todos iguais. A relação que eu tenho com o meu filho Bernardo é uma relação de quase fraternidade, porque eu fui pai aos 21 anos, que ao longo da vida que nos habituamos sempre a ser tremendamente cúmplices um do outro, e que aconteceu no meu tempo de estudante, no meu tempo de jovem empresário e jovem político, e que depois foi acompanhando esse crescimento do Bernardo como estudante, como profissional e depois como político. A minha segunda filha é extraordinariamente parecida comigo. Nasce já numa outra fase da vida, já na fase um pouco das dificuldades do jovem empresário. É ela, aliás, que acompanha o meu genro, e eles, os dois, desenvolvem o projeto Porto Bay no Brasil. E a minha terceira filha, que já surge numa fase um pouco mais consolidada da minha vida. Os 2 primeiros são economistas, são gestores. A terceira é a psicóloga, e é necessariamente aquela que tem uma visão, inclusivamente, mais crítica em relação ao pai, e que constitui para mim uma terceira excelente experiência. Eles são 3 filhos muito amigos, muito cúmplices, muito ligados à família, e correspondem necessariamente a estas 3 fases diferentes da vida, e que se foram mantendo este protagonismo ao longo da vida. Este é o seu sonho, a sua paixão. Esta é a Madeira de António Trindade. Uma ilha pela qual vive apaixonado e empenhado no seu dever de cidadania. Tenho uma relação de paixão com a minha família, mas tenho uma relação de paixão com estes meus filhos hotéis, com este meu filho projeto empresarial, mas também uma relação de paixão com a gente com quem lido, a minha estrutura de grupo que foi crescendo, que começou com 50 colaboradores e que no momento presente ultrapassa os 900, mas há aqui uma relação one-to-one efetivamente muito grande.